Professor Ricardo, em nome do departamento, vai dar as boas-vindas para os participantes. Vou dar as boas-vindas ao professor Olinto, meu ex-professor, por incrível que pareça, mas foi meu professor, e justamente sobre Heidegger, fiz vários cursos, né, tanto no aperfeiçoamento como no mestrado, também com Olinto, né, aqui na PUC, né, e sobre Heidegger, primeiro, você tinha acabado de voltar de Louvain, cheio de entusiasmo, a tese sobre Heidegger lá, que ele defendeu em Louvain, e logo deu um curso aqui, né? E eu tive a felicidade de seguir esse curso. Então, você é um professor excelente, né? E eu fico muito honrado. Eu fui chefe do departamento agora, não sou, o Rafael não pôde vir, então estou fazendo muito honrado aqui de poder apresentar o professor, de dar as boas-vindas, apresentar não que ele já conhece. Bom, e acho que vai ser ótimo o curso, e o Olinto, além de ser um excelente professor e pensador, é também uma pessoa maravilhosa, né? Então, tem uma pessoa de diálogo, que dá uma contribuição notável na academia. Nós precisamos disso, pessoas assim para unir e não para separar, né? É o caso do Olinto. Então, o Olinto, é bom lembrar também, foi presidente da ANPOF, né? ANPOF, naqueles tempos, né, que estava, de certo modo, começando na década de 90. Né? Isso. E o Olinto assumiu essa tarefa muito difícil, né? Então, é o que eu posso dizer. Infelizmente, eu não posso seguir o curso, gostaria de seguir, mas eu tenho que dar aula agora aqui ao lado e os alunos estão lá esperando, eu não posso ficar, infelizmente. Né? Gostaria de seguir esse curso aí. Obrigadão, Ricardo. Obrigado a você. Vocês entenderam que é uma apresentação de amigo, então tem sempre descontos enormes. Obrigadão. Eu queria dizer que muita gente já conhece o professor Olinto, mas muita gente também não conhece, já teve o primeiro contato aqui no seminário sobre Ana Harris. Então, eu vou fazer uma rápida biografia acadêmica, né? O professor se graduou em filosofia na década de 60, no Seminário Católico de São Paulo. E depois ele fez o mestrado dele em Roma, na Universidade de São Tomás de Aquino. Depois ele fez o doutorado lá em Louvain, como ele falou, defendendo uma tese de Heidegger. E logo depois ele veio para o Brasil, assim, um dos primeiros a trazer o pensamento de Heidegger para o Brasil. Depois ele fez quando ele voltou de lá, veio para o IFIX, trabalhou aqui 25 anos e coordenou a implantação da pós-graduação, tanto a nível do mestrado quanto do doutorado. Mais tarde, ele fez dois pós-doutoramentos, ambos na área de ética, tá? E é a área que ele se dedica mais. Depois de trabalhar aqui esses 25 anos, ele foi para o UERJ, onde ele ainda trabalha, mas não mais ligado ao departamento de filosofia, onde foi aposentado pela idade, mas ele trabalha ajudou a criação de um núcleo de pós-graduação interuniversitário em bioética, tá? Da qual tem várias pessoas aqui lá do mestrado e do doutorado participando, tá? Então é isso. Além dessa trajetória acadêmica, o professor Olinto também mantém um trabalho social há quase 40 anos na comunidade do Borel. Isso eu acho que não é do currículo acadêmico, mas eu acho importante saber da pessoa, tá? Então vamos ver que se tiver alguma dúvida quanto a qualquer coisa, pode me procurar. Depois eu vou colocar o e-mail, tá bom? Muito obrigada por terem feito, obrigado por terem feito a inscrição. Muito obrigado, doutora Sara. Apresentações amistosas, são sempre elogiosas e esquecem tudo o mais. Então, mas estamos aqui, fico muito agradecido de voltar para minha casa, fui fixo, como diz a Sara, há 25 anos eu fiquei aqui, fui chefe de tudo aqui dentro, né? E voltar para cá, encontrar outra juventude, é claro, outra juventude bem diferente. E eu dizia para a doutora Sara o seguinte: no meu tempo não se via ninguém no IFIX de sexta-feira à tarde e noite, depois de 5 horas, isso era impossível. Olha aqui hoje, o mundo está aqui, uma maravilha. Então,
E para estudar Heidegger, essa coisa mais chata que apareceu na história do pensamento, Heidegger, e numa sexta-feira à tarde, tem muita gente que certamente vai namorar depois, mas deixou o namoro para mais tarde, os afazeres de casa, para quem é de casa, e vieram para cá. Então, isso me enche de obrigação de dar um curso razoável, pelo menos aqui para vocês. Hoje eu não estou num dia mais inspirado, porque eu vim de um resfriado muito grande. Ontem teve um congresso, que acabou hoje, de filosofia na UERJ. Eu participei lá o dia inteiro, numa sala gelada, num auditório. Quem é da UERJ é o auditório 91. E aí fiquei meio afônico o dia inteiro, né? Mas, enfim, dá para escutar lá de trás? Dá? Tá bom. Então vamos fazer isso. Hoje eu escolhi, depois vou colocar os temas que eu pretendo desenvolver sobre Heidegger, que são os clássicos. Quem tiver esse livrinho pode acompanhar a larga parte. Ou seja, de um francês, Christian Dubois, e faz temáticas gerais sobre Heidegger, bem clarinhas, bem simples, e é uma boa introdução. Depois falarei mais de bibliografia, mas não vou dar tanta bibliografia não, porque o essencial para quem se inicia em Heidegger é mesmo enfrentar ser e tempo. É sobre isso que eu vou dar. Tá velhinho, né? Eu quero que o meu fique assim. Como? Eu quero que o meu fique assim. Vai ficar, não tenha dúvida. Então vou fazer bastante em cima de Ser e Tempo, acompanhando com texto tirados de Ser e Tempo, os mais significativos, os que a gente não lê, não importa, fica sugestão de leitura, que todo mundo tem a cabeça e sabe ler por conta. Aquilo que eu digo aqui, todo mundo pode encontrar no próprio livro. Só se aplicar um pouco, aprender o jargão heideggeriano, e o que é meio difícil, mas dá para aprender. Bem, então, como eu digo, vou ficar uma coisa mais geral hoje. E é preciso fazer isso. Assim, quem é que já fez curso de Heidegger aqui? Tem um bom número, já tem uma iniciação. Mas deve ter gente que nunca fizeram um curso sobre Heidegger. Eu sei que tem outras áreas. Eu recebi aqui uma folhinha onde as pessoas dizem mais ou menos de que área vem. E tem gente que não é da filosofia. São extremamente bem-vindos. Ou seja, colocar juntas várias disciplinas, vários interesses, filosofia, biologia, história, é de extraordinária importância hoje. Não basta fazer disciplinas separadas. Então são bem-vindos todos os que não forem de filosofia. Não vem? Geralmente os que não são de filosofia ficam meio tímidos, não estão no seu lugar. Todo mundo está no seu lugar, porque é muito importante isso. Muito bem, a previsão do curso é de 8 aulas. Eu sei que foi divulgado aqui um prospecto de calendário que ele poderá ser modificado, ouvindo todos aqui, combinando esses horários. Mas, em princípio, é obrigadão isso aqui, né? Não, mas você sabe que fica sem nenhum aqui? Eu não gosto. Tá bem. Em princípio, então, fica assim, essa coisa estabelecida como foi distribuído neste mês. Então, teremos 2 aulas, hoje e 28, porque seria de semana sim, semana não. Temos vários feriados que vão estorvar um pouco, então essa ordem binária, ela modifica um pouco, e modificaremos conforme for nenhum horário, o calendário está definitivamente estabelecido. Eu, como dizia, devo dar essa palestra hoje
tomando recuo geral muito grande, mas porque Heidegger é assim. Ele é inovador, juntamente com o mestre dele, que era Husserl, foi Husserl, ele que iniciou esse movimento diferente de reflexão filosófica, mas eles fizeram isto, tanto Heidegger como Husserl, porque sabiam filosofia, ou seja, são grandes conhecedores da filosofia do passado. Talvez não teria havido movimento fenomenológico, não tivesse esses homens que, enfim, repensaram a filosofia, mas a partir de suas raízes, das raízes originárias da filosofia. Heidegger, então, é eminente. Um dos temas principais de Heidegger é Heráclito, primeiro grande filósofo ocidental a introduzir o pensamento, que é a ideia do eterno retorno, né? E Heráclito é uma fonte de inspiração para Heidegger. E no meu tempo, quando eu fiz o curso, só tinha algum artigo que ele fez sobre isso. Hoje, depois da edição de muitas obras de Heidegger que estavam arquivadas, então ele tem um livro inteiro de comentários sobre os pensamentos de Heráclito. Então, para dizer, conhecedores desde o início da filosofia, Platão e Aristóteles, que ele tanto critica, mas o critica com base e a partir de um ponto de vista dele. Não é para se desfazer desses grandes de filósofos, é para pensá-los de outra maneira. E para saber pensá-los de outra maneira, é preciso conhecê-los, saber o que escreveram, para que eu possa dizer ou formular uma ideia de certo confronto. É isso aí. A Idade Média. Heidegger fez tese sobre a Idade Média, sobre Duns Scotus, um grande pensador medieval, da altura de Tomás de Aquino, pelo menos, só que prevaleceu, digamos assim, a escola tomista e ficou mais na penumbra o pensamento escotista, que era de vertente mais agostiniana, mas ele fez uma tese sobre Duns Scotus. E depois os modernos, que ele critica, mas critica com base, critica Kant. Na minha tese de doutorado eu examinei o Ser e Tempo, aliado com uma outra obra que existia naquele tempo dele mesmo, Heidegger. Kant, Kant é o pensamento, é metafísica. Kant é metafísica. Então, essa análise que ele fez, e confrontando um com o outro, umas comparações que ele faz sobre Kant, conhecendo muito bem as obras kantianas. Por isso, esse recuo ele é muito importante para se entender Heidegger. O que Heidegger quis fazer? Coisas absolutamente diferentes? Não. Heidegger, sucedendo a seu mestre Husserl, ele dinamizou o pensamento filosófico. Ou seja, hoje nós usamos a palavra desconstruiu. Deconstruiu o pensamento filosófico do passado, introduzindo, e este será um dos máximos temas do curso, a ideia de tempo, temporalidade, ser e tempo. Esse título já é um resumo do livro. O ser não é mais o ser que sempre a tradição imaginou, mas o ser é temporal. As substâncias que para os antigos eram eternas, em todos os tempos, para Aristóteles, para Platão, mas ainda os medievais, a ideia de essência é eterna, permanente, estável.
é o ponto da verdade, do conhecimento da verdade. Heidegger não. As essências não são estáveis, são temporais. Tudo é processo de acontecer. Para chegar a essa conclusão, Heidegger escreve muitas páginas de Ser e Tempo, especialmente no parágrafo 65, onde ele define o conceito da temporalidade. Um dos parágrafos mais importantes, já podem reservá-lo, vamos analisá-lo assim, bastante detidamente, é o parágrafo 65 de Ser e Tempo. Muito bem, então esse passeiozinho que nós vamos fazer agora para a filosofia, justificado desta maneira. Ou seja, um passeio histórico para situar o pensamento como ele estava e como, com a filosofia da fenomenologia, ele passou a ter outro, não é significado, mas outra dimensão, outra consistência. Eu chamo isso sempre de consistência plástica, flexível, antidogmática, de um pensamento nada estabelecido e que nunca se estabelecerá definitivamente. Ao passo que os antigos procuravam sempre a verdade absoluta, sempre. Gregos, de uma maneira metafísica, e medievais, de uma maneira filosófica, sim, metafísica, mas finalmente com a garantia, com o carimbo, com o selo da teologia, ou seja, do pensamento do Deus Criador. Então, era isso. Bem, eu vou começar isso aqui, eu tenho uma súmula aqui, que para não me perder demais, senão a gente se perde. Mas vou começar dizendo o que não é filosofia, o que não é fazer filosofia. O título da palestra hoje é o que é fazer filosofia. Fazer filosofia não é conhecer todos os filósofos. Parece que tu dizes o contrário do que falei até agora. Não é o conhecimento de todos os filósofos. Eu posso conhecer de cor Platão, Aristóteles, os medievais, mas não saber nada de filosofia. É melhor ler um romance, que é mais agradável, todo mundo entende a narrativa de um romance, então é muito mais agradável do que ter que ler páginas inteiras onde não se entende nada, precisar reler e ver se entendeu alguma coisa. Muito bem, se é para ter conhecimento dos filósofos, então não se trata disto. Segundo e perigosamente importante é que também não é estudar filosofia para se especializar em algum ponto fixo. Hoje em dia, com a tendência dos cientistas, também os filósofos tendem a ter uma certa especialização por área, o que é bom, mas nenhum bom filósofo deixa de ter uma visão panorâmica do mundo semelhante a essa que Heidegger construiu, essa que Kant construiu, enfim, dos grandes filósofos, os que eram realmente filósofos, os que são realmente filósofos, têm sempre aquela visão de amplidão, e direi depois por quê, a necessidade dessa amplidão. Ou seja, nós temos que ter uma visão global da filosofia. Óbvio, isso vai junto também de uma certa especialização num certo setor. A doutora Sara falou que eu faço mais ética hoje. Sim, é como uma dedução de todas essas coisas que ao longo da vida eu estudei
eu me fixei nos últimos 20 anos nos temas de ética filosófica e, ultimamente, mais especializado ainda, com a ética que nós chamamos bioética, ou seja, essa relação que tem entre o saber ético e os progressos da ciência sobre nós, seres humanos, isto é, a biologia, a medicina, nos viraram ao avesso, né? Então, o que isso significa de um ponto de vista ético? Bom, disso se ocupa de um modo especial, nunca exclusivamente a bioética. Então, para chegar a isso, precisa conhecer globalmente a filosofia e a ética. Agora não sei mais se eu errei ou acertei aqui, esses parafernálias todos. Sim, então não é nem conhecer todos os filósofos e menos ainda se especializar exclusivamente num assunto. Mas então o que seria? Vou começar a dizer o que seria fazer filosofia. Filosofia é aprender a pensar. Mas não é preciso vir aqui para aprender a pensar. Claro, nós começamos a pensar as coisas filosóficas desde os joelhos das nossas mães. Claro, uma criança, ao abrir os olhos, já faz uma leitura do mundo. Isso chamamos também de filosofia. Mas é verdade que a academia tem um encargo de aprofundar essas visões e de dar-lhe um ordenamento, como em todas as ciências. Um pouco de biologia todos nós sabemos, mas existem os biólogos de carreira que são necessários. Também a filosofia, então, aprofunda aquilo que nós já sabemos e vai ampliando para horizontes que nós desconhecemos. Então, fazer filosofia é aprender a pensar ordenadamente. Aprender a pensar. E pensar o quê? Aí que está mais importante ainda. Pensar o quê? Eu diria que a filosofia toda, na sua abrangência, ela abrange três temas. O que pensar, o que tentar desvendar, descobrir. Primeiro, a filosofia ajuda a pensar, a entender e a compreender. São três verbos que Heidegger usa muito e em sentido cada vez mais amplos. E falam no compreender. Então, a filosofia ensina a pensar. Heidegger tem uma conferência sobre o que significa pensar. Conferência pequena, muito bonita. O que significa pensar? O que significa entender? E o que significa, uma grande página desse tempo, um parágrafo grande, compreender. Ou seja, nós temos três grandes temas que tentamos compreender. Os temas, então, do sentido do universo, o sentido do ser humano e o sentido da história. Três grandes abrangências. O sentido do universo. O que significa esse universo onde nós estamos, cada vez mais imenso, que a ciência desvela, mais misterioso? O que é isto? E o que fazemos nós aqui dentro desse grãozinho de nada, que é o nosso planetinho, o nosso barquinho aqui? É uma insignificância de realidade. Pois é, mas por quanto saibamos, até agora, só aqui apareceu isto, o pensamento. O pensamento. Isso é uma realidade
que só existe em um determinado ser, que somos nós, que é capaz de entender isso aí. Entender. Que é capaz de compreender. Então, compreender significa, a partir do termo latino, compreendere. Compreende. Então, esse sufixo aqui que significa junto. E prendere é amarrar. Amarrar. Ou seja, colocar juntas as coisas. Juntas. Juntar. E isso se articula em torno de outro grande tema, é compreender as coisas, juntá-las às coisas, isto é, dar-lhes um sentido. Fazer filosofia significa compreender o universo, mas não é compreendê-lo cientificamente, nem os cientistas abrangem todos, mas colocar juntas as coisas, juntar, compreendere, colocar juntos, todas essas coisas aí, o que significam no seu conjunto, A filosofia sempre procurou isso. Heráclito, Platão, Aristóteles são grandes mestres desse esforço. Agora, a leitura não é errada, mas limitada, que a história da filosofia sempre se fez desses grandes pensadores, é que eles colocaram juntos estas coisas definitivamente. Ou seja, de fato, o mundo era como Platão descrevia. Durante 10, 12 séculos se entendeu assim, e no cristianismo se entendeu através de uma das maiores cabeças do pensamento, que é Santo Agostinho, entendeu platonicamente o mundo. O mundo feito de substâncias eternas, mas como nenhuma substância é eterna aqui, então as substâncias vêm de outro mundo. Essa visão platônica durou, então, toda a época grega, mais 10, 12 séculos de cristianismo. E era a doutrina. Todos comungavam essa doutrina. Mas Platão teve um grande discípulo por 20 anos. Cadê o Ricardo? Diz que ele foi meu ouvinte umas horas. Mas Aristóteles foi aluno de Platão 20 anos, da escola platônica, e construía a própria. Claro, também Aristóteles, como Platão, aceitava a visão da descrição do mundo feito de substâncias eternas, permanentes. Só que Aristóteles não procura mais no mundo superior. Quer dizer que os platônicos criaram o mundo superior. Nunca ele citou Platão, dizer que ele tinha errado ou que ele discordava de Platão. Mas os platônicos pensam assim. Entretanto, dá para ver as coisas diferentemente. A substância eterna de Platão se encontra nessas coisas. Enfim, a definição dessas coisas que vemos. Enfim, a definição que Platão deu de homem, animal pensante, é a de Aristóteles, é de todos sempre. Nunca nós teremos um ser humano que não seja um animal pensante. Então essa que é a substância eterna do ser humano, se encontra aqui. Não é preciso uma intervenção de um mundo superior para entender isso. Bom, essa é a doutrina de Aristóteles, que na Idade Média foi substituída por a visão de Tomás de Aquino. Não é só ele não que tinha essa visão. A gente diz Tomás de Aquino porque foi o grande expoente da interpretação aristotélica na Idade Média. Mas toda a Idade Média
posterior ao agostinianismo, entendia dessa maneira a interpretação do mundo. É do mundo, então, de substâncias verdadeiras, eternas, mas que se encontram aqui. Tomás de Aquino pensava assim, mas então Santo Tomás de Aquino é um homem de igreja. Claro, ele falava que essas substâncias eternas estavam na mente divina e ele as colocou aqui. Então ele salvava sempre a dimensão da fé, o homem de grande fé. Mas assim, então, fazer filosofia consiste em tentar compreender o universo. Hoje nós falamos de substâncias. Não temos mais substância eterna nenhuma. Tudo aquilo que se dizia substância eterna, seja em sentido platônico, seja em sentido aristotélico, hoje nós a substituímos pela ideia de processo de acontecer. A minha substância, a minha realidade animal racional está sempre se construindo. Nós estamos aqui pensando nesta noite, tentando desenvolver um pouco mais a nossa visão de mundo. Isso é, nós vamos conquistando e nunca terminaremos de conquistar a visão de mundo, a compreensão do mundo. Pois é, esse é um grande tema da filosofia. Então, a filosofia é para isso. Depois vou falar um pouco mais, porque quero falar dos outros dois termos. Então, fazer filosofia significa compreender o mundo, o universo. Segundo, significa compreender o ser humano. Compreender o ser humano. Nós. Santo Agostinho dizia: eu só tenho dois temas na minha filosofia, na minha teologia, enfim, escreveu dezenas de livros importantíssimos. Ele só tinha um tema, duas temáticas: Deus e a alma do ser humano. Nada mais a acrescentar. De fato, esse binômio acompanhou sempre a vida de Agostinho e lhes bastavam Deus eterno Criador e o ser humano. O resto, Santo Agostinho era platônico e infelizmente ele foi platônico demais. Na visão platônica, a materialidade do mundo não tem importância, nem o nosso corpo tem importância o espírito. Para Platão era o espírito divino e o espírito humano. Os outros seres eram absolutamente dispensáveis. Pois é, então compreender o ser humano, só isto, a compreensão do que nós somos, é um grande desafio, muito maior desse de compreender o universo. O ser humano, cada um de nós, é muito mais importante do que isso em tudo. Ou seja, a interioridade do ser humano, ela é tão inesgotável quanto a sondagem do universo. Sempre mais poderosas são as sondas que vão aos limites, lá onde o universo faz a curva, que ninguém de nós sabe, nem os cientistas, mas que vão para essas extremidades, por assim dizer, do universo, e trazem informações, pequenas informações. Muito bem, sondar o ser humano é muito mais profundo. Geralmente nós dizemos a interioridade humana, chamamos de razão, chamamos de alma, chamamos de vontade, de inteligência, sabedoria, liberdade. Hegel construiu toda a filosofia em cima do conceito de liberdade do ser humano, do espírito humano. Todos esses termos servem para falar um pouquinho
das dimensões interiores do ser humano. Efetivamente, todos eles são misteriosos. Eu acho ridículo quando, em bioética, caímos na tendência de definir com a maior exatidão possível autonomia. Autonomia, um dos temas importantes também na bioética. Não tem. A autonomia vai ligada, claro, à liberdade, à razão, à vontade, tudo, a autonomia do ser humano, porém, a autonomia não basta. Autonomia não basta. A minha autonomia convive com as outras autonomias, que são muitas e misteriosas, todas elas. É um entrelaçamento de autonomias, ou de espíritos, ou de seres humanos. Muito bem. Então, são esses os grandes temas. Compreender o universo, compreender o ser humano e, terceiro, ainda mais misterioso, compreender a história humana. Só nós construímos história. A história, ela é conduzida pelo pensamento. Aparentemente, os animais, mesmo os maiores, não têm sentido de história. Tem o sentido biológico da sua existência. Claro, eles também saltam como cabritinhos quando pequenos, depois vão mais devagar na idade adulta e depois vão mais devagar até morrer. E essa trajetória que mais ou menos eles sentem e vivem, isso não é história, isso é trajetória determinada pela biologia, por quanto nos parece. Então, só o ser humano é capaz de fazer história. E a história é essa, que nós conhecemos. Nós conhecemos um pouquinho nossa história, quem mais, quem menos. Né? Nossa história vivida. Certamente aqui eu tenho mais vida de história do que todos vocês. Muito bem. Mas vocês não deixam de ter. Enfim, todos nós aqui somos do século passado. Já dizer isso muitas vezes significa um desprezo do século passado, ideias do século passado. Pois é, todos nós temos ideias do século passado. Né? Então, isso se explica a história humana, é um processo temporal de construir os acontecimentos. Acontecimentos belos, por que não? Tem episódios bonitos e momentos catastróficos que todos nós conhecemos. O mais catastrófico são 2 guerras mundiais em 2 décadas. Coisa horrível que nós fizemos. Foi do tempo da guerra. Né? Foi do tempo da guerra. Eu era criança, não sabia o que era guerra. Né? Eu perguntei para minha mãe o que era guerra. E meu pai estava, como é que se diz, inscrito para ir à guerra. Eram convocados, na medida da necessidade, os militares que iam. Meu pai não era militar, era camponês. Mas ele tinha feito a Revolução do Getúlio, então ele estava treinado mais ou menos de participar de operações desse tipo. Meu pai, na Revolução do 30, ele alimentava as carroças com madeira, cortavam os pinheiros, faziam tábuas e rodas de carroças, porque se fez muito mais com carroças do que com aviões, que não existiam quase, e tanques, era mesmo com carroças. Então meu pai trabalhava nisso. Pois é, então a guerra é uma recordação para alguns, eu aqui, né? Mas todos nós temos informações históricas e vemos os horrores que somos capazes de fazer, de construir na humanidade. É incrível. Hoje, porém, é uma conquista pensar numa guerra ou 2 guerras em 2 décadas. Hoje parece impossível que a humanidade caia nessa loucura. A mim me parece impossível que se detone uma bomba atômica outra vez.
porque é do conceito da humanidade que isso não pode ser feito. Entretanto, a possibilidade existe, mas imaginemos que seja remota. Enfim, essa história que nós construímos. Nós temos grandes capítulos de história. Né? Nós, por exemplo, a nossa independência, a construção de um país e dos outros países, enfim, fazemos grandes capítulos. Procurar o sentido disso tudo, como é que se amarra isso, como é que se coloca junto essa trajetória toda de contradições, de lutas, tá? Mas, por quanto pareça, nós estamos vivendo melhor hoje do que uns 50 anos atrás, parece. Então, com esse progresso, como é que se explica, como é que se amarram os fatos? Como é que se amarram os fatos? Isso é dificílimo fazer. Hegel, na Idade Moderna, portanto, 1770, ele viveu a 1832, portanto, não é tão longínquo a nós. Hegel imaginou a filosofia da história. E é o grande filósofo da história, porque para ele, todos os fatos contraditórios e construtivos, todos esses fatos, seja como quer que tenham acontecido, todos esses acontecimentos ajudavam para construir a liberdade do espírito humano. Então, a compreensão, o amarrar junto dos acontecimentos históricos se faz pelo conceito de liberdade. E era o maior filósofo do seu tempo, de longe, enfechou a história do grande passado, desde a Grécia, desde o Oriente, a Grécia, Roma, o cristianismo, até a Prússia. Ele era prussiano, então dizia que ele escreveu Filosofia da História pensando no rei da Prússia, mas isso são os adversários que dizem isso de Hegel. O fato é que ele amarrou os sentidos da história aí. Então, fazer filosofia é sim procurar o sentido do universo, do ser humano e da história e tudo o que acontece ali dentro. Por exemplo, eu acredito que hoje nós deveríamos colocar dentro da reflexão filosófica, tão importante quanto os antigos fizeram, a ciência. Não é só saber se podemos usar cientificamente ou não, mas partir a refletir filosoficamente do mundo que nos é dado hoje, que não é mais como o dos antigos, que era um mundo desprovido da ciência, mas muito rico de reflexão humana, pois não tinham um mundo como hoje é descrito pela ciência. Então acho importante, isso vai acontecendo aos pouquinhos, que a filosofia vai partir dos fatos que a ciência mostra, sem nunca sair dessa trajetória de que falamos até aqui. A ciência é um dos capítulos da história e está sendo o de agora, atualmente. É assim que é fazer a ciência do mundo. Pois então fazer filosofia é exatamente procurar o sentido dessas coisas. Daqui a pouco eu vou fazer o intervalo, seja porque eu estou meio engasgado com a minha voz aqui, seja porque convém um intervalinho. Mas só adiantando um pouquinho mais. Então, hoje, fazer filosofia hoje significa fazê-la também, e de um modo especial, com os avanços da ciência. E não deixa de ter os pensadores disso. Creio que vocês, todo mundo leu, ou sugiro que leiam, um livrinho de Stephen Hawking,
aquele tortinho inglês, um grande cientista, né, que aparece na televisão, caramba, tortinho com mulher, grande homem, extraordinário, um dos maiores cientistas hoje, daquele jeito que acho que de propósito é apresentado à televisão como supremo exemplo de uma pessoa que venceu, um grande senhor, do jeito que ele está, todo entregado, tudo bem. É bom, ele escreveu uma nova história do tempo. Nova história do tempo. Fui assim doido para ver se ele aproximava com Heidegger. Não aproximava, não, ele é cientista. Mas ele faz essa globalidade do mundo muito bem feita. E recomendo notadamente as primeiras páginas da introdução dele, que é de grande globalidade, tão grande como essa que eu estou acenando aqui para vocês, globalidade tão grande a partir da ciência. Isto é um bom caminho. E finalmente a conclusão, quando ele diz uma coisa que de fato está em curso. Os cientistas que são fragmentados, cada qual no seu canto, a ciência então que são fragmentados, a filosofia separada da ciência, a ciência separada da ciência do ser humano, enfim, essa autonomia boba, mas que é o que tem hoje. Sim, mas as ciências estão fazendo um esforço de globalização para chegar ao momento em que nós possamos juntar esses esforços todos e definir cientificamente o que somos e o que é o universo de forma científica. Então, nesse momento, nós deveríamos ter uma facilidade de explicar isso tudo para todos, né? Os letrados e os não letrados, para que participassem de tudo. Mas o que nós teríamos descoberto quando a gente globaliza isso tudo, né? Nós teríamos descoberto uma coisa importante. Estaríamos sabendo como Deus pensou o mundo. Ou seja, ele se mostrou ultimamente descrente de qualquer religião. Mas esse pensamento de como Deus pensou o mundo, muitos outros filósofos e cientistas pensaram antes, no sentido que Deus teria feito o mundo a partir da própria matemática. Deus é um grande cientista que fez o mundo. Mas não é isso que o Hawkins queria dizer. Queria dizer que o pensamento, que pode chegar até o infinito divino, ele amanhã cedo pode pensar uma outra teoria que de fato ponha em crítica profunda essa que ontem nós acabamos de fazer e dissemos que globaliza toda a ciência. Ou seja, o pensamento avança sempre e nunca ele terá limitações de interpretações. Então, a ciência hoje parte da ideia de Big Bang, não é da ideia de criação, não é nem da ideia platônica, parte de uma visão científica, que depois eu vou ampliar um pouquinho mais depois do intervalo. Assim, então teria um começo, uma explosão inicial, e a meta seria a imaginação científica de um mundo que não caminha para a implosão, como os cientistas pensaram durante tanto tempo. Pelo contrário, hoje seria um universo em expansão. E para o ser humano então, você pensaria um pouco a ideia do progresso. O ser humano feito para o progresso e avança sempre mais, porque é uma ideia absolutamente comum em nosso tempo, não só uma ideia, mas de fato é a ideia do progresso. Bom, eu vou parar aqui agora, vou fazer 15 minutos, né? Gente, vamos retomar então. Ficou um tempo mais curto um pouco, mas não faz mal, porque quero deixar um tempinho também
para questionamentos, outras interpretações, outras maneiras de entender, enfim, esse pensamento filosófico. Agora eu vou detalhar um pouquinho essa generalidade que eu coloquei aqui para vocês, vou detalhar um pouquinho, embora não vá terminar hoje. Mas esse pequeno detalhamento ele é importante para o estudo de Heidegger, porque nos faz entender, que eu já citei isso para vocês, agora vai ser um pouco mais detalhado, a virada que significa o nosso pensamento contemporâneo. Pouca gente entende isso, pouca gente. Assim, estudar Heidegger, Husserl, Sartre, enfim, esses iniciadores inaugurais do nosso pensamento ocidental no comecinho do século passado, 2012, 13, era quando Heidegger começou a aparecer como assistente de Husserl, um século atrás só. Isso aí, é importante. Depois é recente. Então é nosso pensamento contemporâneo, como é que ele surgiu e como é nosso dever ampliá-lo. Isso vai assumir uma configuração diferente para frente, se de fato o pensamento continuar a avançar nessa direção, creio eu. Mas enfim, na Idade Grega, e tudo bem sumariamente, então se pensava o universo a partir de substâncias. Ou seja, para que eu possa conhecer a verdade das coisas, que se tratava de conhecer a verdade, para todos eles, o conhecimento da verdade, é preciso que haja alguma coisa de estável. Porque a verdade, o tema da verdade, é para descobrir aquilo que é permanente. Falaremos do tema da verdade como um dos temas principais de Heidegger. Isso é só uma introduçãozinha. Tem o parágrafo 44 dessa primeira parte desse tempo, parágrafo 44, é todo sobre a verdade, mais ou menos na linha do que eu vou acenar agora simplesmente. Então a verdade, ela é o encontro de algo permanente, porque a verdade tem que ser permanente. O resto é transitório, como se dizia na época, era acidental. De fato, é acidental que eu seja homem e muitas aqui dentro sejam mulheres. É acidental. O que importa então de essencial? Importa que sejamos animais racionais. É isso que é fundamental. Que nós tenhamos nascido no século passado ou neste, pouco importa, não altera nada. As crianças que nasceram neste século não são diferentes dos adultos que vêm do século passado. Ou seja, o tempo não altera nada. Pelo contrário, a categoria tempo, que hoje está na alma da filosofia, para os gregos medievais, e sempre foi, toda a filosofia, era um conceito acidental. Não tinha importância para a reflexão filosófica, porque, como eu estava dizendo, nascer num século ou no outro, pouco importa. Eu encontraria a cultura de 3 séculos atrás, e pronto, vou viver como acabei de ganhar um presente sobre o Jean-Jacques Rousseau. Pois é, viver no tempo dele ou nesse nosso tempo é indiferente. O que importa é que tenhamos todos a mesma essência. Era assim. Mas as coisas todas, não só o ser humano, a animalidade e a racionalidade, mas tem um elemento mais profundo das coisas, também físicas. E qual é esse elemento mais profundo? É que finalmente todas as coisas são feitas de 2 elementos. Um elemento positivo e outro negativo. Ou seja, a matéria como elemento negativo e a forma como elemento positivo.
a matéria era para Platão, como é para Aristóteles, o elemento da indeterminação. Todas as coisas são seres materiais, tem matéria. O ser humano também temos matéria. Mas essa matéria, que é igual para todos, absolutamente igual para todos, ela assume formas diferentes, formas. Cada um de nós é uma matéria que existe sob a forma do pensamento. Então nós somos assim, não é? A forma de dois braços, duas pernas e um tronco. Não é essa a nossa forma. A nossa forma é a nossa dimensão de pensamento, ou seja, somos uma matéria que existe sob a forma de pensamento. Exatamente como um vegetal é uma matéria que existe sob a forma da vegetabilidade. Um vegetal vive se desenvolve, cresce, dá frutos e morre. O vegetal. O animal também é matéria que existe sob a forma da sensibilidade. E, finalmente, as pedras existem sob a forma, matéria que existe sob a forma da inércia, ou seja, sem vida. São seres sem vida. É isso. Essa teoria, então, da substancialidade do mundo, seja na forma humana mais digna, animal racional, todas as coisas têm uma definição comum e essencial, que era a matéria e a forma. Os deuses são dessa linhagem também, só que eles são só forma. Só forma. Não tem nada da materialidade. Por exemplo, para Aristóteles, Platão, o mundo sublunar, aqui, nesse nosso planeta, tudo é feito de matéria e forma, portanto, perecível. Já o mundo superior, da Lua, do Sol, dos astros, etc., é feito de matéria, sim, porém eterna. É o éter. O éter. Então, a matéria é o éter, mas o éter eterno, incorruptível, e que tem uma forma, né, nas estrelas e tal. E finalmente chega a ser a forma definitiva, única, onde não existe nem a matéria que se deforma, como é aqui, nem a matéria eterna, que é o mundo lunar estelar, digamos assim, mas existe a pura forma, que Aristóteles chama de motor imóvel. Motor imóvel. Ou seja, um motor que não é movido, não é feito, porque ele é eterno e ele é só, e só ele é forma pura. Então nós vamos das formas impuras, finitas, seres sublunares, as formas puras e eternas, que são os seres acima de nós, o mundo das estrelas, digamos assim, e, finalmente, a suprema realidade, que é a forma absoluta, e que o cristianismo batizou rapidamente, isto é Deus. Grego não pode falar Deus, ou seja, não pode, mas não tem a ideia do que Deus significa, digamos, para o ocidente bíblico. Não tem isso. Mas se for chamar de divino, como chamam, Platão chama de divino, mas é uma divindade que faz parte do cosmos. Faz parte do cosmos. E assim é, de sorte que o mundo, o universo grego, ele é feito de substâncias eternas, mas gradativamente estabelecidas, que vão das inertes, das vivas, das pensantes, todas perecíveis, chega a ser um mundo superior,
O mundo superior é eterno, mas feito de matéria e forma, ainda que seja de uma matéria perfeitíssima, mas não importa, é composição de matéria e forma, até a não composição, que é forma pura, onde não existe materialidade. É ali, então, que Aristóteles chama de o motor imóvel, ou seja, aquela forma que move o mundo, motor, né, que move o mundo, que é pura matéria e que é eterno. Motor imóvel, isso ele não é produzido por ninguém, não tem nenhuma composição. Então, todos os outros seres são causados de matéria, estão causados por matéria e forma, só a forma pura não é causada por ninguém, então ele é o motor, movido por ninguém, ou seja, motor imóvel. Motor imóvel. São Tomás de Aquino diz exatamente esse raciocínio, diz que nós chamamos Deus, na fé bíblica, na fé bíblica. E ali então eu vejo essa mundo da substancialidade, eles precisavam desses conceitos permanentes para falar da verdade. Então veremos o conceito da verdade a partir de Heidegger, parágrafo 44, acho que eu vou dedicar até 2 aulas para esse conceito grandioso naquele tempo e para hoje. Na Idade Média, então, cristã, esse mundo grego da metafísica, de Platão e Aristóteles, da ética, da política, das quais eu não vou falar, porque esse mundo ele é formado e educado. Nós, seres humanos, somos educados a ser cidadãos. Isso se faz pela ética, se faz pela política. Não é o caso de falar aqui agora. Pois é, toda essa constelação filosófica grega, por inteiro, eu só estou falando da metafísica aqui, mas também da ética, da política, dos animais, são tais quais transferidos para a Idade Média. Tomás de Aquino comentou os tratados da natureza de Aristóteles, fundamental natureza, a ética, a política e a metafísica. Não existe nenhuma interpretação posterior igual a que Tomás de Aquino fez. É incrível, incrível a capacidade de pensar deste medievalista cristão. Pois é, então foi transferido tudo para a Idade Média, só que não era mais o pensamento autônomo, soberano, como era o grego, mas virou um pensamento dependente da teologia. Tudo a partir da ideia que Deus criou o céu e a terra, criou os seres humanos, criou todas as coisas, então todo esse universo ele é criado por Deus, e como o universo grego era eterno, seu conjunto é eterno, não existe uma eternidade para a qual você vai na visão grega, não? O mundo superior de Platão é a parte mais alta, como para Aristóteles, a parte mais alta desse universo que é assim composto. Então não tinha um além. Na visão cristã, judeu-cristã, e as outras religiões também, todas elas, quem de uma maneira, quem de outra, admite, defende e acredita numa visão eterna, de modos muito diferentes, mas temos esta mesma visão judeu-cristã, que é construída, como sabemos, pelos profetas e tal, que foram instruindo esse povo, depois do último dos grandes profetas, que na visão cristã é Cristo. Muito bem, mas essa é a nossa crença, e que não pode se conflitar com as outras crenças, não pode, porque todas elas caminham para a mesma direção. Muito bem, mas então, exatamente, o mundo grego, o grande pensamento grego, foi batizado, virou um mundo cristão,
Eu sempre digo que o pensamento grego é uma imensa torrente de cultura que chega até nós e que se encontra com a outra grande torrente que é a cultura judaica, bíblica, que é a mais extensa. Israel tem quase 3.000 anos de história. O cristianismo teve nenhum século do cristianismo que viveu com Cristo. Porque, pois, claro, os desdobramentos sabemos como foram ao longo da história. Mas a parte mais longa é aquilo que se chama Antigo Testamento. No processo de uma mesma fé, que vai crescendo até o último dos profetas. Assim posto, então, temos um cristianismo que fagocitou, literalmente fagocitou o grande pensamento grego e o limitou a servir aos teólogos de terminologia. Por que se comentou tanto Platão, tanto Aristóteles? Porque forneciam uma terminologia muito preciosa para pensar a Bíblia, pensar a fé, enfim, colocar essa mensagem divina, digamos assim, cifrada nos profetas e em Cristo também, cifrada, escondida ali dentro, foi lida sob a forma de categorias da filosofia grega, seja platônica, seja aristotélica e plotiniana. Não falo de Plotino aqui, um grande pensador. Quem é que leu alguma coisa de Plotino aqui? É muito raro. Mas leiam se puderem, que ele é uma síntese do pensamento grego, bem perto do cristianismo. Muito bem, então a filosofia grega ficou sem importância, gente, ou pouquíssima importância. Tinha um serviço terminológico, definições, sim, preciosas. Eu sou mais antigo que vocês. Eu aprendi essas coisas nas suas definições, sabia de cor em latim elas todas, as grandes definições da filosofia greco-cristã, ou seja, a grande síntese que foi feita. E isso, nenhum arrependimento, certamente com Heidegger não deve ter arrependimento do que aprendeu na filosofia grega, na filosofia cristã. Hoje, porém, precisamos plastificar, dar plasticidade a esses pensamentos todos e com os outros que vão surgindo ao longo dos tempos. A Idade Moderna, só para citar, a Idade Moderna, então inaugurou a grande revolução do pensamento. Mas grande, não digo em todos os sentidos, porque estou estudando uma parte da Idade Moderna que é referente aos direitos humanos. E aqui ganhei um belo presente desse Rousseau. Ele é um dos grandes responsáveis do mundo moderno e contemporâneo no sentido político. Enfim, ele é um dos grandes pais da Revolução Francesa. Revolução Francesa que vinha vindo. A Revolução Francesa não é uma invenção de uma hora. Antes deles teve a independência americana, que foi no mesmo sentido, porém na independência de um país. A Revolução Francesa também foi feita na tendência de um país isolado. Mal sabiam eles que tinham colocado os fundamentos da política moderna e contemporânea até o dia de hoje. Nós somos continuadores da Revolução Francesa em termos de política, com os aperfeiçoamentos que pudemos fazer e com as pobrezas que nós ajudamos. Mas não é à toa que a Revolução Francesa tem a Declaração dos Direitos de l'Homme e de Citoyen. De l'Homme, isso é o termo masculino, e de Citoyen francês que vive sob a lei. Mas nós temos
século passado, final da guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os quais regem como fundo filosófico as constituições nossas. A Constituição de 88, finalmente, ela, naquilo que fala de direitos humanos, é uma ampliação da Declaração da ONU, felizmente, exatamente nesse sentido. Não se trata de uma cópia, se trata da mesma inspiração ampliada com a experiência do tempo. Muito bem, então, a Idade Moderna significou uma grande revolução política, uma imensa revolução filosófica, e quando a metafísica, a filosofia, o pensamento filosófico se libertou da tutela da teologia. Se libertou. Descartes imaginou uma filosofia não mais fundada na metafísica, mas na matemática. Veja só, né? Na matemática é uma filosofia que fosse muito semelhante à geometria, ou seja, uma filosofia então more geométrica. More geométrico. A maneira, more é do jeito, more geométrico. Ou seja, verdades evidentes, como 2 e 2 é 4. Ninguém pode duvidar que 2 é 2, somos 4. Temos que encontrar uma filosofia assim, absolutamente evidente. Qual era da metafísica? Não, essa metafísica passada, essências, a espiritualidade, imortalidade do homem. Onde que a gente verifica isso? Então, temos que construir um pensamento verificável como as construções matemáticas. E a única verdade que ele encontrou, que não padecia nenhuma crítica, é esta: eu penso, logo existo. E isso significou, não é uma originalidade profunda, pelo contrário, Descartes era um beato muito religioso. Tudo que ele escreveu era controlado por um padre. Ele não escreveu nada de cristão, mas levou a filosofia para esse lado da tendência geométrica. Ele teve a felicidade de escrever o discurso do método. Então, orientou toda a modernidade esse discurso do método, na busca de uma filosofia exata. Para ser rápido, Kant fez a mesma coisa com a ética. Com a ética. Então, nada de uma ética que vem da Bíblia, que vem da metafísica grega, nada, mas uma ética que a gente descobre dentro de si. A ética que descubro dentro de mim é a ética do imperativo categórico da minha consciência. Isso que é. Então a ética não vem nem da Bíblia, nem da metafísica, vem de mim. O que é o princípio, o imperativo categórico? É exatamente a liberdade que se autolimita. Autolimita. Isso que é liberdade autolimitada. Ou seja, isso vem do grego, liberdade autolimitada, vem da palavra autônomos. Auto, eu mesmo. Nomos, lei. Eu dou a minha lei moral. Eu que dou. Então, essa descoberta, por assim dizer, de que a ética não vem nem de fora da metafísica, da filosofia grega, como foi feita, e construir uma grande ética,
muito mais da ética bíblica. Todas as páginas da Bíblia finalmente se referem a isso, ao comportamento humano. Descansa, e que era cristão, era um luterano e muito devoto. Né? A ética vem de mim mesmo, a liberdade. Então, a liberdade. E Hegel, como eu já me referi, então faz uma filosofia da história montada no conceito de liberdade. Ele caçoou dessa definição kantiana da autolimitação da consciência, por razões que não vou repetir aqui, mas a ética não vem de dentro da gente, vem da convivência social, política, histórica, era lá o fundamento da ética. Mas não importa, enfim, a liberdade, sempre foi processo de liberdade. Isso até o dia de hoje, então. Todos esses grandes temas gregos, tratados como sinalizados. Essa mesma filosofia grega trabalhada na forma cristã como a semeia. E depois, a Idade Moderna, que revoluciona sim, mas não sai dessa inspiração de fundo, não sai, enfim, da interioridade humana, não é destruída a imaginação, a crença em divindade, em religiões, não é desfeita, não, mas vai tornando o ser humano sempre mais responsável de si mesmo. Só para chegar ao dia de hoje, e ali eu termino, infelizmente não dei muito tempo para vocês fazerem perguntas, que podem ser feitas na próxima reunião. Nós somos, então, cada vez mais ciumentos da nossa liberdade. Liberdade que herdamos, especialmente da Idade Moderna. Hoje nós, notadamente aqueles que fazem bioética, mas todos nós somos ciosos da nossa autonomia. Eu sou autônomo. Claro, essa autonomia não é bem exatamente essa, é mais ampla. Autonomia significa independência. E nós, chegando à idade adulta, não somos mais dependentes de ninguém, nem de tutores, nem de pais, apenas nos submetemos à lei, na forma da modernidade que criou a união dos seres humanos debaixo de uma forma de lei. Muito bem, mas somos ciumentos da nossa autonomia. Também na bioética se fala assim, só que essa autonomia, essa liberdade nunca são absolutas. A minha liberdade é sempre partilhada. Não existe um ser humano livre sozinho, mas a minha liberdade, como se diz numa expressão popular corretíssima, traduz a filosofia ética completamente. A minha liberdade vai até onde começa a tua, onde começa a sociedade, onde começa... É isso que é. Isso, ou seja, a liberdade é a convivência de liberdades, não existe liberdade absoluta. Mas cada vez mais nós queremos dar espaço grande à liberdade que não existia no tempo do absolutismo dos reis, no tempo do domínio vertical da religião cristã, sozinha, dominava todo o pensamento e a consciência dos povos. Hoje nós somos ciumentos dessa nossa independência. E tanto que em bioética, sobretudo na bioética, se fala, com pouca razão acho, mas dá para entender historicamente isso, da laicidade da ética. Vira e mexe a gente fala, o Supremo Tribunal usou nesses dias para falar dessas, por exemplo, dos casamentos gays e que o ser humano é independente, ele é autônomo, ele é autolimitativo, ou seja, é leigo. Não precisa dizer. Leigo tem uma palavra grega que significa povo. Não tinha nenhuma conotação. É verdade, passou para o cristianismo
com a ideia de ouvinte. Na Igreja Católica, especialmente, dizemos leigo, que é aquele que escuta o padre, que escuta o bispo, que aprende deles. Isso é, as ovelhas que são apacentadas pelo seu pastor. Nada pior que isso. É contra esse conceito, então, que nós dizemos que a liberdade, a ética é leiga, não é confessional. Eu sempre digo, a ética não é nem leiga, nem confessional. Não existe isso. Claro que existe a ética bíblica, pensamento assim. Claro que existe uma ética pagã, que vem lá do mundo grego, tudo bem, mas isso não tem importância. A ética é humana, é aquilo que o ser humano é capaz de dar a si mesmo. Então, a autonomia, o autônomos, adquire toda a sua força. A ética não é nem confessional, não é nem leiga, ela é humana. Isto é, aquilo que o ser humano pode se dar, não só a partir da ideia kantiana, que é importante sim, mas é rigorosamente insuficiente, aquilo que nós podemos nos dar juntos, no sentido hegeliano. Ou seja, a ética nasce exatamente da convivência das liberdades. É isso que é. A ética também. Então. Bom, então eu fico nessa introdução geral, embora não tenha acabado tudo, mas não importa, a substância do que eu queria dizer, eu falei mais ou menos. Na próxima vez, eu falarei então do parágrafo 1 de Ser e Tempo. Parágrafo 1º, onde Heidegger, por assim dizer, demole o pensamento antigo, mais ou menos na forma que eu fiz hoje. Faz três grandes demolições, Heidegger. Depois ele tem um parágrafo lá adiante, acho que é o parágrafo 12, onde ele diz que devemos destruir a destruição da metafísica. Não vou entrar por aí, porque não é um capítulo pejorativo, mas seria muito longo, sairia um curso só sobre isso, então não é isso que eu vou falar aqui. É ver o início de Ser e Tempo, mais ou menos na crítica que lhe move ao pensamento antigo, moderno, medieval, em base a quê? São 3 colocaçõezinhas que vocês encontram lá, então quem tiver Ser e Tempo, leia especialmente o primeiro parágrafo. Vou tratar dos outros também. A introdução de Ser e Tempo tem 8 parágrafos, sendo que o último, o 8º, é o índice, que ele fez e não cumpriu. O resto, porém, e temas que eu já citei aqui, mas vou citá-los um pouco na ordem agora. A superação da visão antiga, dando uma plasticidade ao pensamento, através do conceito de tempo, que é a alma do livro de Heidegger, é o conceito de tempo, pelo conceito de tempo, pelo conceito de verdade, vista na forma da temporalidade, pelo conceito de fenomenologia e pelo conceito de hermenêutica. Hermenêutica, note bem essa palavra, vamos dedicar bastante tempo a essa expressão hermenêutica, que assume 1000 maneiras de existir. Foi Aristóteles que fez o primeiro tratado de hermenêutica, depois o cristianismo aperfeiçoou enormemente, mas sempre dentro de uma mesma visão, e finalmente, hoje, a hermenêutica ganha uma dimensão metafísica, que não tinha. Fazer filosofia, eu disse toda hora, só que eu não usei a palavra, a interpretação do universo, do ser humano e da história. Então nós podíamos dizer isso, mas eu vou reservar para falar lá diante disso. Fazer a hermenêutica do mundo, a hermenêutica do ser humano, a hermenêutica da história, ou seja, uma interpretação.
Hermenêutica significa uma interpretação. Não existem verdades filosóficas estabelecidas. Não existem teorias filosóficas definitivas. Elas são todas uma hermenêutica do mundo. E isso é um ganho do pensamento contemporâneo, notadamente através da fenomenologia, e eu acho que a Heideggeriana em larga parte. Tá? Então encerramos por hoje. Tá bom?